Na história do futebol existem momentos que nunca deixam de doer. Instantes que congelam o tempo, dividem carreiras em antes e depois e perseguem um homem durante toda a vida. Para milhões de pessoas, basta fechar os olhos para voltar àquela noite de 17 de julho de 1994. O calor dos Estados Unidos. 95 mil pessoas em silêncio absoluto. Centenas de milhões diante da televisão. A final do Campeonato do Mundo entre Brasil e Itália chegava ao seu último suspiro. O marcador nos pênaltis mostrava vantagem brasileira por 3-2. E então caminhava lentamente para a marca dos 11 metros o melhor jogador do planeta. O homem que carregara praticamente sozinho a seleção italiana até aquela final. O gênio que decidirá eliminatórias inteiras com golos impossíveis. O herói que parecia destinado a escrever o último capítulo perfeito. Mas o futebol, por vezes, escreve as suas maiores histórias através da dor. O árbitro autoriza. Roberto Baggio respira fundo. Dá alguns passos. Remata. E a bola sobe, 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 muito acima da baliza. Um silêncio esmagador invade o mundo durante um segundo que parece eterno. Logo depois, explode a festa brasileira. Tafarel cai de joelhos, ergue os braços ao céu e agradece. Do outro lado, um homem de cabeça baixa permanece imóvel, incapaz de acreditar no que acabará de acontecer. Aquela imagem tornou-se uma das fotografias mais famosas da história do desporto. Décadas mais tarde, Roberto Baggio confessaria que, se pudesse apagar apenas um momento de toda a sua carreira, apagaria precisamente aquele remate. Não os anos de sofrimento. Não as lesões. Não as injustiças. Apenas aquele instante. Mas será justo resumir uma vida inteira a um único pênalti? Talvez essa seja a maior injustiça que o futebol alguma vez cometeu. Porque Roberto Baggio nunca foi apenas o homem que falhou um pênalti. Foi um artista. Um sobrevivente. Um sonhador. Um guerreiro que caiu vezes sem conta e que encontrou sempre forças para voltar a levantar-se. Tudo começou muito longe dos grandes estádios. No dia 18 de fevereiro de 1967, na pequena cidade italiana de Caldogno, perto de Vicenza, nasceu o sexto filho de uma família humilde composta por 8 irmãos. O pai, Florindo, era serralheiro. Trabalhava arduamente todos os dias para sustentar a família. Não existia luxo. Não existiam privilégios. Existia apenas trabalho, esforço e a esperança de que os filhos pudessem ter um futuro melhor. Desde muito pequeno, Roberto demonstrava uma ligação especial com a bola. Enquanto outras crianças apenas brincavam, ele parecia conversar com ela. Havia qualquer coisa de mágico na forma como conduzia o jogo. Como se o futebol fosse a sua linguagem natural. Aos 14 anos, aconteceu algo que mudou completamente o seu destino. Num jogo pelo modesto Caldogno, marcou 6 golos numa única partida. 6. Na bancada encontrava-se, por acaso, um olheiro do Vicenza. Bastaram 90 minutos para perceber que aquele rapaz não era igual aos outros. O convite surgiu imediatamente. Pouco tempo depois, com apenas 15 anos, Roberto já fazia parte da equipa principal. E os números nas camadas jovens pareciam irreais. 110 golos em 120 jogos. Estatísticas que pareciam inventadas. Toda a Itália começava a falar daquele adolescente franzino, de cabelo comprido, aparência tímida e talento impossível de explicar. Em maio de 1985, antes mesmo de terminar a temporada, a Fiorentina decidiu investir uma fortuna para a época. 3.000 milhões de liras por um rapaz que ainda nem tinha completado 18 anos. Os adeptos sonhavam. Mas 2 dias depois, o destino mostrou o seu lado mais cruel. Num jogo pelo Vicenza, Roberto escorregou ao perseguir um adversário. Pareceu um lance banal. Nada que justificasse preocupação. Até chegar o diagnóstico. Ruptura do menisco. Ruptura do ligamento cruzado anterior. Ruptura do ligamento lateral. Na década de 80, uma lesão destas significava praticamente o fim da carreira.
Antes mesmo de vestir oficialmente a camisola da Fiorentina, o maior talento italiano podia ver o sonho terminar. O clube tinha todo o direito de cancelar o contrato. Muitos dirigentes tê-lo-iam feito. Mas a Fiorentina acreditou. Arriscou. Pagou a operação em França e deu-lhe tempo para recuperar. Foi um gesto que Roberto jamais esqueceria. Quando finalmente regressou aos relvados, parecia que o pior já tinha passado. Mas não. Pouco tempo depois voltou a lesionar exatamente o mesmo joelho. Outra cirurgia. Outro ano perdido. Outro golpe devastador. Qualquer outro jovem teria desistido. Qualquer outro teria aceitado que o destino decidirá o seu caminho. Mas Roberto Baggio recusou render-se. Foi precisamente durante esse período negro que surgiu uma amizade improvável. Maurizio Boldrini, vendedor de discos e amigo próximo, disse-lhe algo que mudaria completamente a sua vida. O Buda pode ajudar-te. Roberto crescerá numa tradicional família católica italiana. Nunca imaginara aproximar-se do budismo. Mesmo assim entrou numa livraria, algo envergonhado, e pediu livros sobre aquele tema. No dia 12 de janeiro de 1988 começou uma nova etapa. Todas as manhãs. Todas as noites. Meditava durante horas. Nos primeiros meses chegou a dedicar 5 horas diárias à meditação. Não procurava fama. Não procurava milagres. Procurava a paz. Procurava força para continuar quando o corpo insistia em falhar. Anos mais tarde escreveria palavras profundamente emocionantes. Disse que, sem o budismo, talvez ainda estivesse a trabalhar com o pai na serralharia ou tivesse seguido um caminho completamente diferente. Recordava que um antigo companheiro das camadas jovens acabará preso por tráfico de heroína. Rapazes que, em tempos, enchiam estádios com seu talento acabaram destruídos pela vida. Daquela geração, praticamente só ele conseguiu sobreviver ao futebol profissional. Não porque tivesse sido o mais forte, mas porque nunca deixou de acreditar. Na primavera de 1987, finalmente recuperado, estreou-se verdadeiramente na Série A. E como se escreve um primeiro capítulo inesquecível? Marcando contra o Nápoles de Diego Maradona. Não foi apenas um golo. Foi o golo que salvou a Fiorentina da despromoção. Florença apaixonou-se imediatamente. As bancadas cantavam o seu nome. Os jornais enchiam capas com as suas fotografias. Os adeptos viam nele muito mais do que um jogador. Viam um artista. Cada toque parecia uma obra de arte. Cada drible fazia levantar milhares de pessoas. Cada passe escondia uma ideia impossível. Entre 1987 e 1990 tornou-se o verdadeiro símbolo da Fiorentina. Na temporada de 1989-90 marcou 17 golos e levou o clube até a final da Taça UEFA. Era impossível não acreditar que aquele seria apenas o início de uma era gloriosa. Mas o futebol voltou a surpreender toda a gente. Quem derrotou a Fiorentina nessa final? A Juventus. E pouco tempo depois, foi precisamente a Juventus que contratou Roberto Baggio. Para os adeptos de Florença, aquilo foi uma traição impossível de aceitar. As ruas encheram-se de protestos. Houve confrontos. Muitos adeptos queimaram camisolas. Outros choravam. Não conseguiam compreender como seu ídolo vestiria as cores do maior rival. Mas a carreira seguia em frente. Em Turim, Roberto conquistou finalmente grandes títulos. Venceu a Taça UEFA. Exibiu um futebol absolutamente extraordinário. Assistências impossíveis. Golos memoráveis. Jogadas que pareciam desafiar a lógica. Em pouco tempo recebeu os maiores prêmios individuais do futebol mundial. A Bola de Ouro. O prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA. Era oficialmente considerado o melhor futebolista do planeta. Parecia o auge.